Se você puder colocar sobre os seus pés, nós vamos ler apenas um verso. Diz assim no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repete comigo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas sobre a minha vida vai ser acrescentada. Você toma posse em nome de Jesus? Então senta aí no seu lugar para a glória de Deus. Vivemos um período, hoje de manhã eu estava fazendo minha reflexão e orando aqui no altar, e me veio esse versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Falei nada melhor do que eu falar disso hoje à noite para a superação. Nós vivemos uma época onde nós estamos pegando aí os noticiários dizendo que já chegou-se a 20 milhões de desempregados no Brasil. Mas aqueles que servem a Deus, eles podem até ficar desempregados, mas não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar o alimento, não vai faltar vida, não vai faltar bonança na vida deles, porque Deus vai abrir portas para abençoar a vida deles. Ele diz assim: quando eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Comer, vestir e beber. Comer, vestir e beber, Deus tem compromisso comigo e com você. O ano 2019, nós até falamos assim, que bom que ele terminou. Agora vamos falar do primeiro semestre. Graças a Deus passou esse primeiro semestre. Começou a pandemia lá, né? Começou falando lá no carnaval, ninguém deu crédito. E aí veio o mês de março, depois veio abril, e a gente ficou preocupado, não é verdade? E aí, como é que foi para você o primeiro semestre? Como é que foi a sua casa o primeiro semestre? Como é que foi a sua família o primeiro semestre? Tem pessoas aqui dessa igreja que mesmo no período de pandemia cresceu, prosperou, Deus abençoou, Deus multiplicou. Aliás, todos aqui da igreja, eu não vejo ninguém falando: olha, eu estou passando fome. Não, nós não vimos ninguém. Tanto que hoje eu mandei, falei: olha, tem cestas básicas para distribuir. Ninguém mandou de volta para mim falando: olha, tem alguém precisando. Ninguém. E eu mandei para os líderes hoje: olha, nós temos cesta, temos alimento. Então presta atenção, que mesmo num período onde pode estar sendo ruim, querido, Deus está trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas e nas nossas vidas, nos abençoando. Então, algumas pessoas podem dizer assim: olha, foi mais ou menos. Outros vão dizer assim: olha, foi apático. Outros vão dizer assim: olha, não deu certo, foi tudo horrível esse semestre. Mas tem pessoas que vão dizer assim: olha, foi ótimo, foi bom, foi maravilhoso. Por causa desse vírus, pena que pessoas perderam a vida, pessoas ficaram entubadas nos hospitais, como a gente tem visto aí, pessoas morrendo por causa desse vírus. Todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedor. A Bíblia, o texto de Romanos 8,37 não diz assim: olha, em Cristo Jesus vocês vão vencer. Ele disse assim: não, vocês vão ser mais. Porque vencer, gente, tem um monte de gente que vence aí fora. E as pessoas acham que vencer é apenas o lado financeiro, é apenas o lado humano aqui na terra. Não. Vencer começa pelo lado espiritual. E nós temos repetido isso aqui várias vezes. Se você não vencer espiritualmente, você não vence fisicamente. Se você não vence espiritualmente, você vai vencer fisicamente por alguns instantes, por algum momento. Na verdade, a pessoa que anda ludibriando os outros, enganando, mentindo, ela vence por alguns instantes. Pessoas que andam vendendo droga, destruindo a vida das pessoas, eles vencem por algum instante. Mas o Senhor está dizendo assim: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então por que nós somos mais que vencedores? Porque Jesus nos ama. Diga: Jesus me ama. Você tem convicção disso? Jesus te ama. Você pode ter uma enxurrada talvez de crítica, de problemas, mas você tem alguém que te ama mais do que tudo e do que todos: Jesus Cristo Todo-Poderoso. Então nós não podemos esquecer, querido, que na nossa caminhada nós temos um inimigo que quer que a gente não produza, que a gente não usufrua. Tem um inimigo que também na caminhada ele anda ao redor e ele quer que você pare.
Ele quer que você olhe para trás, Ele quer que você olhe para os lados e você viva uma vida de entretenimento. É interessante isso. Nós não podemos esquecer. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, hostes malignas. Mas Jesus disse assim: busquem, busquem. Ele já deu a receita, Ele já deu a direção. Ele disse assim: vocês vão ser mais que vencedores. Mas Ele diz assim: mas precisa buscar. Como que eu vou ser mais que vencedor se eu não busco? Não é verdade? Eu vou parar no primeiro degrau, mas eu tenho mais degraus para subir. Mas ali está bom. Eu aprendi que o degrau de uma escada, ele é importante o suficiente, o tempo para que eu fique com meus pés até chegar no próximo. O primeiro degrau é bom, mas o segundo vai ser melhor, o terceiro melhor ainda, e assim sucessivamente. Há uma necessidade de evoluir na vida. Ou eu vou evoluir crescendo ou diminuindo, não tem como, ou melhor, não evolui descendo, né? Pelo contrário, você regride. Então não tem como ficar estagnado, ficar parado. Por isso que quem se movimenta, querido, ele fica mais solto, mais leve. Não é verdade? Por quê? Porque na verdade ele está olhando para onde é que ele pode chegar, o que ele vai fazer para ele poder crescer. Então o segredo é, olha só, intenção não resolve as nossas vidas. Eu tenho a intenção. O que resolve a sua vida e a minha vida é a decisão. Se você decidir, não adianta nada eu falar: olha, o inimigo está atacando minha vida e ele está tentando me destruir, eu não consigo sair dos vícios, eu não consigo sair da pornografia. Não adianta nada não. Você tem que dizer não, não vou. Porque a seta vai chegar e vai dizer assim: vai rapaz, olha só uma vez. Vai chegar de novo e vai dizer assim: ah, que nada rapaz, fala mais uma vez. Você já é acostumado mesmo a falar mentira para os outros, fala só mais uma, não tem problema. Você tem que dizer não. É a sua decisão, é a sua decisão de sim, é a sua decisão de não que vai te fazer um vencedor ou um derrotado. Hoje eu passava na obra por um rapidinho lá, e eu conversando com os pedreiros do lado de baixo, e a gente conversando algumas situações, e eu disse assim: olha, as nossas atitudes nos levam à altitude. Eu quero crescer, mas eu não tenho atitude. Eu quero avançar, mas eu não tenho atitude. Para mim tá bom, zona de conforto tá bom demais. Tem gente que é especialista em criar problema. A vida dele tá boa, legal, mas ele cria um monte de problema. Eu não sei, parece que ele, não sei se ele quer mostrar alguma coisa, ou ele quer ficar rico, eu não sei o que acontece. Não, presta atenção. Nós temos que andar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse: busque, e eu tenho que buscar. Então eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, em tudo aquilo que eu fizer para que seja mudado. Eu preciso mudar, então eu vou colocar Deus. Eu preciso tomar a decisão, então eu vou colocar Deus. Eu preciso parar com alguma coisa, então eu vou colocar Deus. Eu preciso avançar em algumas coisas, então eu vou colocar Deus. Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Se não é o primeiro, não tem jeito. Sabe o que é? Eu estou tentando aqui, meu irmão, tentar. Um monte de gente tenta, mas a direção de Deus é diferente. Eu não estou tentando, eu estou fazendo na direção de Deus. Eu estou indo na direção de Deus. Eu estou caminhando na direção de Deus. Eu estou acreditando nessa direção de Deus sobre a minha vida. Falamos que Deus está em primeiro lugar mesmo. Se Deus está em primeiro lugar, Ele não me deixa estar. Então uma dedicação, relacionamento, disposição, vontade, amor e uma lista infinita. Tem que ser Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu compro uma roupa nova porque é Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu vou colocar primeiro, o primeiro lugar que eu vou colocar minha roupa nova, o meu calçado novo, é na presença de Deus, é num culto abençoado, é celebrar esse Deus maravilhoso, é glorificar esse Deus maravilhoso. Não tem como. Eu já sei que o outro lado vai me parar, eu já sei que o outro lado vai me inibir de crescer, eu vou perder o foco, não é verdade? Então há uma necessidade de tudo estar em primeiro lugar na minha vida. Até para você chegar no segundo degrau, você precisa do primeiro. Mas o primeiro tem que ter Jesus também, porque eu quero chegar no segundo. Ah, mas eu sonho com algo, por exemplo, aqui nessa terra que não é pecado. Não é verdade? Não coloque limite nos seus sonhos. Não é verdade? Não, coloque fé.
Mas aí eu paro, eu não oro, eu não agradeço a Deus por aquilo que eu tenho, eu não agradeço a Deus pela bicicleta que Ele me deu, eu não agradeço a Deus pela casa que Ele me deu, eu não agradeço pela roupa, eu não agradeço pelo que eu tenho. Para que Deus vai me dar mais? Eu sempre trabalho nessas áreas na minha vida. Agradeça a Deus aquilo que você tem, coloque Deus em primeiro lugar naquilo que você tem, e Deus vai acrescentar sobre a tua vida. Ah, mas a minha área familiar nunca deu certo. Eu já visitei pessoas, mas a minha esposa nessa cidade, que tinha 6 filhos e nenhum relacionamento dava certo. E nós trabalhamos com a pessoa e falamos: coloca Deus agora em primeiro lugar, que o seu relacionamento vai dar certo. Se essa pessoa ouviu o conselho e quis colocar Deus em primeiro lugar, a vida dela vai mudar. Se ela não quis colocar, a vida dela vai continuar do mesmo jeito. Ela não vai ter um relacionamento bom, amoroso, abençoado. Então, querido, presta atenção. Tem algumas marcas de Deus na nossa vida para esse semestre, que nós vamos começar, né? Esse semestre já começou em julho, mas agora em agosto que a gente vai começar jejuando, orando. O espiritual determina o natural. Lembra disso? A área espiritual determina a área natural da nossa vida. Não é a área natural que determina o espiritual. Já percebeu? Quantas pessoas são movidas pelo natural para chegar no espiritual, a vida delas continua do mesmo jeito. Daí a pouco elas desanimam. Por quê? O natural deu algum problema, deu um furo no barco, e aí começou a entrar água no barco. Pronto, era o natural. Ela queria o barco todo perfeitinho, todo bonitinho. Ela planejou algo para 2020 e não deu certo, era o natural, mas ela não buscou o espiritual. Então primeiro, guarda isso no seu coração. O espiritual determina o natural na nossa vida. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar é que as primeiras horas do meu dia tem que ser consagrado a Deus, tem que ser colocado diante de Deus, não é verdade? Ele tem que estar em primeiro lugar. Não é o meu trabalho que está em primeiro lugar nas primeiras horas do dia, não. Nós estamos enganados. Já saímos correndo e vamos trabalhar, tudo bem, lá uma vez ou outra, mas o primeiro é colocar Deus em primeiro lugar. Então vou dobrar o meu joelho, que seja 5, 10 minutos, 15 minutos, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, estou saindo para trabalhar, me guarda, me proteja, me guia, multiplica, me abençoa. Abre uma porta, se essa porta não estiver boa, abre outra porta, e nós vamos orando, nós vamos clamando a Deus. Busque Deus antes de qualquer coisa. Eu não posso tomar café para depois buscar Deus. Ah, lá uma vez ou outra não tem problema, lógico, não é pecado, não é regra, mas o primeiro lugar tem que ser dele. Eu levanto, eu lembro de Deus. Eu levanto, eu vou me consagrar a Deus, eu vou me colocar diante desse Deus. Para isso eu preciso abrir o meu coração. Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Meu irmão, não vai dar errado, vai dar certo. Se tem área na sua vida que nesse segundo semestre precisa ser resolvido, coloca Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira chave para nós superarmos a nossa vida. O maior herói, o maior rei de Israel foi Davi. E olha o que ele diz no Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ele está dizendo: olha, eu estou passando por um problema muito difícil, mas o Senhor é primazia na minha vida. Tu és o primeiro na minha vida, Tu és a essência da minha vida. Agora, se Deus ele é mais ou menos na minha vida, a minha vida também vai caminhar mais ou menos. Se Deus é segundo plano, também vai ser segundo plano na minha vida. Não tem como, nós já temos a chave para poder abrir o céu sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família. Olha o que diz Marcos capítulo 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele já nos deu a dica que o primeiro tem que ser do Pai, de Deus. O seu relacionamento, o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida, a sua casa, tudo que você tem, o primeiro tem que ser dele. Ele não quer ser o segundo nas nossas vidas. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele fazia isso às horas do dia. Qual é o nosso convite para esse mês de agosto em diante? Coloque Deus em primeiro lugar no mês de agosto em diante. Na hora que você for trabalhar, coloque Deus em primeiro lugar.
Na hora que você for almoçar, coloque Deus em primeiro lugar. Na hora que você for comprar uma roupa nova, coloque Deus em primeiro lugar. Nós não queremos rodear deserto. Quem coloca Deus em primeiro lugar, ele não vai rodear deserto. Nós temos que dizer diante de Deus: olha, Senhor, tudo é seu. Isso aqui é do Senhor, mas esse aqui não é não. Olha, isso aqui eu até libero para Deus, mas esse aqui eu não vou liberar não. Não tem como. Sabe por que essa igreja tem rompido? Porque a igreja entendeu que Deus tem que ser colocado em primeiro lugar. Sabe por que tem pessoas sendo abençoadas ricamente aqui? Porque elas entenderam que Deus é em primeiro lugar. Elas buscaram e colocaram. E o nosso convite é que toda a igreja. Qual é a alegria de Deus para a sua igreja? Que seja uma igreja de vencedores. Ou melhor, uma igreja mais que vencedora. Não é apenas uma igreja vencedora que vence hoje e amanhã desiste. Não, é uma igreja que continue vencendo no nome do Senhor Jesus. Primeiro, eu preciso dizer: amado Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Tu és o primeiro no meu coração. Tu és o primeiro na minha mente. Tu és o primeiro no meu andar, no meu caminhar. Pronto. Deixa com Ele o resto. Quem vai fazer é Ele. O que você tem que fazer? Apenas colocar Ele em primeiro lugar. Então, querido, mas continuo lembrando que nessa caminhada sempre vai aparecer alguma coisa para te desanimar. Nesses 21 dias vai aparecer alguma coisa para dizer: não, para quê? De novo, jejuar de novo. E a Bíblia não manda jejuar. Não tem nenhum ensinamento na Bíblia dizendo assim: olha, jejua. Não tem um mandamento. Mas tem, na verdade, ensinamentos que Jesus deixou e que o Antigo Testamento deixou para nós. Então, se foi bom para eles, por que não vai ser bom para nós? Não é verdade? Mortifica a minha carne. O Kennedy Reagan dizia o seguinte: que eu não jejuo para mudar Deus. Eu jejuo para mudar a minha vida. Eu jejuo para que eu fique fraco e Deus fique forte na minha vida. Então, por isso que eu quero te desafiar. Então, amado, lembra que nesse período faltam 6 meses, 5 meses para terminar o ano. Já se passaram 7. Você já rompeu mais da metade. Você já venceu mais da metade do ano. Porque agora é hora de levantar a cabeça, se erguer, dar um salto para cima e dizer: não, meu casamento vai ser diferente. A vida dos meus filhos vão ser diferente. Meu cônjuge vai ser diferente, sim, porque eu sou profeta na minha casa, sou profetisa na minha casa. Onde eu colocar os meus pés, Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar em prática aquilo que Deus já me deu, aquilo que Deus já ortogou sobre a minha vida. Agora, se eu quero viver como qualquer um dentro da igreja, eu vou ser qualquer um. Se eu quero viver como qualquer outra pessoa, não, vou ser escolhido. Nós cantamos aqui hoje: você tem um chamado de Deus. Deus te escolheu. A Bíblia diz que não é você que escolheu, o Senhor, é Deus quem te escolheu. Somos privilegiados por isso. Sabe qual é o outro ponto que eu vejo? Amado, vamos celebrar esse Deus. O primeiro dia da semana, que é o domingo nosso, que é o primeiro dia, reserve para Deus. Coloque-se diante desse Deus. Não é verdade? Agradeça a Deus. Busque esse dia para agradecer o Senhor. Coloque-se diante desse Deus. É extraordinária. Diga: Deus, é o primeiro dia da semana e eu quero te consagrar, porque o primeiro não é dele. O primeiro é dele, então o domingo é dele. Você pode passear, você pode ir para onde quiser, mas o primeiro é do Senhor. Primeiras horas do dia, primeiro dia da semana, coloque diante desse Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Celebrar o Senhor, glorificar o Senhor. Sabe de uma coisa? O dia de domingo nós temos que chegar aqui mais alegre do que todos os outros dias, porque a gente não trabalhou. E se tem alguns que trabalharam, são poucos. Temos que dizer: Senhor, obrigado, porque é o primeiro dia da semana eu estou aqui. Muito obrigado, Jesus, eu estou te louvando, te exaltando, te glorificando. Eu estou celebrando a sua ressurreição. Eu estou celebrando a vida. Eu estou glorificando esse Deus, exaltando esse Deus. Querido, o dia de domingo ele é sagrado. Assim como é sagrado, eu brinquei esses dias, como é sagrado, né, o dia de domingo comer frango e etc, né? Porque sempre tem que ter um frango. Pode ter outra carne, mas vai ter um frango. É sagrado ao Senhor. É o dia que nós tiramos
para poder glorificar a Deus. Eu quero vencer, eu quero superar, eu quero subir, eu quero avançar. Não tem como. Eu estava esses dias orando e andando na cidade, porque você dirige orando também, e lembrando Deus, angustiado, amargurado, pensativo, pensando: Deus, que será de mim? Mas eu não deixei de dar o primeiro Ele, não deixei de consagrar a Ele, e hoje eu posso passar para as ruas e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu passei aqui triste, mas agora eu não passo. Eu passo alegre, confiante, acreditando ainda mais, mas eu não desisti. Não tem problema eu passar por momentos difíceis na minha vida. O problema é os momentos difíceis entrar. Eles não podem me parar. Então o primeiro dia da semana, celebre esse Deus com alegria. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 20, verso 7, que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. E o menino caiu da janela de tanto que Paulo falou ali. Não tem problema, mas Deus usou ele, foi lá e ressuscitou o menino, curou o menino, levantou o menino. Não tem problema, o milagre vai acontecer, querido. Presta atenção, o milagre vai acontecer. O milagre ele acontece quando eu uso as chaves que Deus já me deu. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, os milagres automaticamente já irão acontecer na minha vida. Mas a primeira oportunidade que eu tenho, eu deixo de colocar Deus em primeiro lugar? Não tem como. Deus, Ele é primazia. Ele quer ser primazia na nossa vida. Não podemos, querido, colocar Ele nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Diz uma história que nos Estados... História não, verídico, né? Nos Estados Unidos, 50% das pessoas antes da pandemia, e uma vez só por mês na igreja. Imagina agora na pandemia. Eles estão indo uma vez cada 5 meses. Não. Glória a Deus que nós estamos passando por essa pandemia celebrando, glorificando, fazendo culto online na época quando não podia abrir a porta da igreja. Não podemos. Por que eu lutei? Eu resisti e falei: não pode. Eu queria estar aqui. Mesmo que celebrasse eu, a Cida, a gente ia estar aqui celebrando. Problema não. Não podemos, é Ele. A gente não consegue viver sem Ele, celebrar Ele, glorificar Ele, exaltando Ele. Eu fico pensando esses levitas, né? Vamos colocar os 120 dias. Eles estão aí, pé no chão, firme. Você acha quem é que está ganhando? É eles. Quem é que ganha? É quem faz. Quem é que ganha? É quem produz. Quem é que ganha? É quem está tendo atitude diferente. Não é aquele que está dizendo assim: estou cansado, estou desistindo, estou muito cansado, frustrado, sabe, não acontece nada na minha vida, não tem acontecido nada. Não, meu irmão, estou aqui 12 anos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem acontecido coisas grandes nessa igreja. Milagres têm acontecido neste lugar. Tenho visto bênção de Deus, eu tenho visto cura nesse lugar. Eu tenho visto pessoas sendo curadas. Eu tenho visto pessoas mandando pedido de oração lá de BH, para que você ore, para que nós oramos. Essa igreja é uma igreja que ora. No nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que na El Hanan, quando eu estava lá pastoreando, todo final do ano a gente colocava uma caixinha atrás e falava: irmãos, escreva o que você quer que a igreja faça mais. Aí aquela gama de gente escrevia assim: temos que orar mais. Eu tenho certeza, se eu colocar uma caixinha ali atrás, ninguém vai escrever isso, porque aquele que escrever, porque ele não vem orar, porque nós estamos aqui orando. Presta atenção. Deus não precisa de uma multidão para fazer milagre. Ele precisa de você para reagir o milagre dele no céu e trazer para a terra. Temos visto famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, famílias sendo restauradas, filhos sendo restaurados. Agora é para quem? É para quem ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. A Bíblia diz que lá em Atos, uns oravam pelos outros. Qual é o papel da igreja? Orar uns pelos outros. É a nossa função, não é verdade? Então, querido, nós temos hoje, eu estava calculando, 8 cultos. Não, aumentou. Nós temos um culto de manhã. Então nós temos 12 cultos aqui por mês. 12 cultos por mês. Por enquanto. Não está tendo jovem, não está tendo culto de sexta-feira, não está tendo culto de mulheres, que logo vai voltar. Presta atenção, oportunidade. O primeiro é do Senhor. Eu vou consagrar a Deus. Eu vou colocar diante de Deus. Faz um teste. Todo primeiro
todo primeiro dia de trabalho, não vai trabalhar para você ver o que vai acontecer no final do mês. Você vai ser mandado embora. Ah, mas eu estou faltando só o primeiro. Falta o primeiro para ver. Não, o primeiro é dele. Então o primeiro dia da semana é do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, nós não deixamos de reunir. Por isso que eu bati o tempo todo, e as igrejas têm batido mesmo. A igreja não pode fechar, a igreja é nós, e nem o templo pode fechar. Nem o templo pode fechar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que um dia vai vir a perseguição. O anticristo, ele vai reinar de uma maneira tão grande que vai haver uma perseguição, mas eu creio que a igreja será levada. Eu acredito nisso e eu defendo isso. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Encorajemo-nos. Se você chegar numa casa e a pessoa dizer assim: olha, minha irmã, estou passando uma luta, uma dificuldade, vamos cultuar a nós na quarta-feira. Nós vamos ter uma série de pregações agora sobre superação. Nós vamos estar celebrando na igreja no domingo pela manhã às 9 horas e às 19 horas. Estimule ela, encoraje ela a buscar a esse Deus. E traga essas pessoas. Ele diz que alguns, irmão, não é a maioria, é alguns. Graças a Deus que isso não é aqui. Ele diz assim: ainda mais que se vê que vai aproximando aquele dia. Qual dia que vai aproximando, irmão? Nós não vivemos para nós, nós vivemos para o Senhor. Você não entregou sua vida para Jesus ainda? Não se consagrou a esse Deus ainda? Não se rendeu a Ele ainda? Então você vai morar aqui na terra, vai ficar eternamente aqui na terra? Não. Vai chegar o dia de irmos para o céu. Nós vivemos para Deus. Aqui é trazer o céu para a terra, é viver esse Deus aqui na terra. Então, querido, na primeira semana de agosto, nós vamos começar agora 21 dias de jejum e oração. Que gostoso, Deus foi me incomodando em relação a isso. Eu falei: mas Deus, nós estamos jejuando, nós temos jejuado, temos orado, mas Deus foi me incomodando. Precisamos mortificar a carne. E não é o contrário, não é levantar a carne, não. É que o Espírito se fortifique na nossa vida. Eu quero estar fraco para as coisas do mundo. O mundo tenta colocar na minha mente. Eu quero estar fraco. Eu quero estar forte para aquilo que Deus tem, porque eu vou vencer, eu vou superar. 2020 vai ser ano de superação, vai ser ano de milagre. Dia 31, quando nós estivermos aqui celebrando ao Senhor, Deus vai lembrar o nosso coração: você superou, você avançou, você cresceu, Deus te honrou. Epidemia chegou, Deus cuidou da tua casa, da tua família, Deus cuidou do teu lar, porque você não desistiu, você acreditou nesse Deus. E o interessante é que quando a gente lê a Bíblia, está cheia de superação. Desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia está toda cheia de superação. Existe, querido, um jejum. E esse jejum, ele tem que ser cotidiano na nossa vida. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fala de jejum, não manda, mas fala de jejum. Esther jejuou. Abraão jejuou. Os discípulos jejuaram. Ou melhor, os discípulos não jejuaram com Cristo, não. Eles até cobraram deles, falou assim: mas não estão jejuando. E Jesus disse assim: enquanto o noivo está presente, não precisa, depois vai precisar. Depois que ele foi já, aí precisava jejuar. Sim, temos que jejuar, temos que nos abster de alguma coisa. Nós precisamos, querido, recusar algumas coisas. Não é verdade? Precisamos, né? Eu lembro que eu participei na igreja Hanan de muitos jejuns, muitos propósitos que a gente fazia. Qual é a alma que nós temos trago nesse primeiro semestre? Não, o vírus atrapalhou, mas agora ele não vai atrapalhar mais não. As portas da igreja estão abertas, nós vamos convidar. Nós temos colega, nós temos amigo, nós temos pessoas que estão perto da gente, que precisam desse Jesus. Hoje eu falei com a Cida: não vamos perder oportunidade com ninguém. Se eu tiver no meu trabalho e tem alguém que não tem Jesus, eu vou convidar ele para cultuar a Deus. Cultuar a Deus, irmão. Vamos celebrar esse Deus, vamos colocar diante desse Deus. Nós não podemos perder oportunidade, não podemos, porque nós não sabemos qual é o coração que é fértil não, qual é a terra que é fértil não. Você quer mudança de vida no segundo semestre agora de 2020? Jejue, ore, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar.
Quantas vezes nós já começamos jejum aqui? Eu lembro uma irmã, ela precisava alugar uma casa. E ela falou, vou fazer 40 dias. Ela e Deus, no primeiro dia Deus deu a casa. Ela falou comigo, o que eu tenho que fazer? Eu falei, falta 39. Falta 39 para você cumprir, cumpre. A Bíblia diz para não fazermos jejum de tolo. É aquele jejum que eu falo, eu vou fazer, mas depois eu desisto. Não. Você não vai mudar nada de Deus. Você só vai mudar você. Deus, ele vai continuar o mesmo, olhando para mim, olhando para você. Nós precisamos, querido, ficar fracos. Precisamos de uma igreja fraca. Temos pregado muito que precisamos de uma igreja forte. Não, nós precisamos de uma igreja, tudo bem, uma igreja forte sim no Senhor, mas uma igreja fraca para o mundo, uma igreja morta para o mundo. Precisamos dessa igreja. E precisamos de uma igreja viva para Jesus, uma igreja forte para Jesus, uma igreja com audácia para Jesus. E não uma igreja forte trazendo o mundo, vivendo o mundo, olhando o mundo, se espelhando no mundo, não. O nosso segmento é outro. Por isso que quando a gente lê nas redes sociais, porque hoje tudo é redes sociais, aí o dia dos pais colocam uma mulher para representar, no dia das mães eles colocam um homem. Não colocaram não, mas eu estou pensando assim, o ano que vem vai ser, né? Não, nós não concordamos com isso não. Não é verdade? Não concordamos não. Eu sei que tem outras coisas erradas, aí vem um monte de blá 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 dentro das redes sociais, mas e gente passando fome, e tem pregadores que estão fazendo isso. Meu irmão, vai cuidar da sua vida, né? Deu vontade de eu escrever lá por baixo, irmão, vai cuidar da sua vida. Não é daqui da igreja não. Eu falei, o que tem uma coisa, por causa do erro do outro, eu vou justificar esse erro agora? Não. Nós queremos Jesus em primeiro lugar. Nós queremos o Senhor em primeiro lugar. Se o Senhor não for em primeiro na nossa vida, nós não queremos. Se o trabalho que temos não é o Senhor em primeiro lugar, nós diminuir cada dia mais diante dele. É isso que a gente busca diante desse Deus. Olha o que diz Joel capítulo 1 verso 14. Decretem um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades de todos os habitantes do país no templo do Senhor seu Deus, e clame ao Senhor. Clame a esse Deus. O jejum que nós vamos fazer, queremos fazer coletivo, com toda a igreja. Todo mundo pode jejuar, meia-noite a meio-dia. Eu acho que todo mundo pode, a não ser quem tem um problema de estômago, vai ser curado em nome de Jesus. Já aproveita a jejua para ser curado e peça a Deus, Deus, no nome de Jesus eu quero ser curado. Ontem eu fui fazer uma visita e eu me lembro que nessa visita, que não era uma visita cristã até, era uma visita para ajudar numa questão de saúde. Eu falei que nós vamos orar para que Deus venha trazer o milagre, venha trazer a cura, venha trazer a bênção de Deus. Não podemos perder a oportunidade do primeiro ser Jesus. Ei, nossas vidas. Parece que está virando uma coisa tão obsoleta, né? Essa questão, mas eu me separar para Deus, me consagrar, estou passando tanta luta. Pois é, isso mesmo. Coloque Ele em primeiro lugar, busque Ele, renda-se a Ele. Vamos fazer esses 21 dias juntos, querido. Um jejum de Daniel. Coma verdura, coma fruta, coma legumes, não é verdade? Vamos deixar um pouco de coisas, né? De carnalaiada para lá. Até carne subiu, está caro. Aproveitar também, né? Mas não é por isso apenas, porque Deus tem te abençoado, mas é para a gente se enfraquecer e se fortalecer no Senhor. Aproveita. A Bíblia diz que Daniel fez 21 dias, está lá em Daniel capítulo 10. 21 dias. Deus respondeu as suas orações. Deus também vai nos responder. Então nós vamos estar orando, querido, toda sexta-feira aqui na igreja. E eu quero te convidar, vem orar com a gente. Pastor, eu quero superar esses 5 meses o que eu não superei em 7. Vem para cá orar, eu vou estar aqui. Eu, mas os irmãos, as irmãs, vamos estar aqui. Queremos orar, queremos clamar esse Deus, queremos buscar esse Deus. Vem orar com a gente, não é verdade? Vamos orar no templo, vamos orar em casa. Na última sexta-feira nós queremos ir para o monte, como eu disse. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Traga seus pedidos sim de oração. Escreva. Aqueles que não podem vir no culto, mande o pedido pelo zap. Nós vamos estar orando todos os dias e clamando a Deus. Saiba de uma coisa, querido, eu nunca vou pregar nesse altar achando que Deus não ouve a minha oração.
Deus ouve a minha oração. Deus tem ouvido as minhas orações. Deus tem ouvido as suas orações? Tem. É só você começar a lembrar aí que tem coisas que você colocou diante de Deus e Deus te respondeu. Deus tem sido tão bom. E nós cantamos isso. Deus tem sido tão bom para mim. Mas é real isso. É real, nós temos visto Deus agindo. Deus não age só lá não, Deus age aqui. Deus não age só na casa do vizinho não, Ele age na sua casa também. Deus não age só na vida dos filhos do vizinho não, nos seus filhos também. Uai! Eu preguei alguns dias aqui, domingo atrasado, eu me lembro. Domingo atrasado. E eu falei que se é o inimigo que está trabalhando na face da terra, então eu não acredito em Deus. Deus não está fazendo nada. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos acreditar nesse Deus de verdade, melhor do que nunca. Eu sei que tem algumas pessoas que estão dizendo assim, mas será? Está acontecendo aí um vírus? Meu irmão, desde 1800 já tinha vírus. Eu sei que a coisa vai ser gradativa agora. Estamos mais perto do que 1800. Jesus está vindo aí. Mas eu não posso perder a minha perspectiva e a minha esperança nesse Deus. Eu até mandei uma frase essa semana e eu fiz questão de completar aquela frase. Diz que os fracos vivem de esperança e os fortes vivem de batalha. E eu coloquei embaixo: nós vivemos tanto de um quanto do outro. Nós vivemos de esperança porque nós esperamos em Deus. Nós vivemos de batalha porque nós acreditamos que através da nossa batalha nós vamos chegar em degraus mais altos, no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Nós cremos. Quantas vezes foi difícil, quanta situação, não é verdade? Então vamos orar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versos 17 e 18: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. O que Deus vai fazer? Te recompensar. Ninguém precisa ficar sabendo, a não ser quando perguntam a gente. Aí a gente fala: não, estou jejuando. Ou vamos comer, tem um negócio aqui, um salgadinho, sempre aparece. Quando a gente começa a fazer propósito, parece que começa a aparecer as mesas, as finas iguarias, né? E que são gostosas mesmo, uma coisa boa, né? A Joyce que diga. Mas eu quero dizer para a Joyce que eu estou dizendo, porque ela gosta de postar, né, no Facebook. Ela posta o tempo todo no Facebook, né? Toda hora. E pizza, não sei mais o que, e não sei mais o que. Aí vem agora a Helenice, mas a cunhada dela postando aqueles negócios. Só aquilo ali me enche, não precisa nem de eu comprar não. Só fico olhando aquilo e falo: meu Deus do céu. Aí a Sueli com pizza, aí vem o outro. Eu falo: nossa Deus, que maravilha. Cada uma porção de carne, né? Presta atenção, amados. O Deus que nós servimos. Você sabe qual foi os melhores dias da minha vida aqui nessa igreja? Foi os dias que eu ia para a caverna e ficava lá 3 dias sem comer. E eu levantava 3 horas da madrugada para poder orar, porque lá tinha uma escala de oração. Coisa boa. Que fome. Quantas pessoas levantou hoje pela manhã e não tem o que comer? Então presta atenção, você vai fazer em secreto, e Deus que te vê em secreto vai te recompensar. E um outro texto diz assim: Ele vai recompensar no meio dos outros. Os outros vão ver o Deus que você está servindo. Talvez o que você está pensando que foi tragédia na sua vida, foi degradação, foi negativo, Deus está trabalhando para te mostrar que Ele pode fazer melhor. Deixa eu te falar, Deus sempre vai fazer melhor. Deus sempre vai fazer maior. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nunca você vai ver a vontade de Deus pior na sua vida. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Nós estamos falando muito de chamado. Hoje cantamos sobre chamado. A gente vai continuar ministrando sobre chamado. Mas é uma coisa muito interessante. Quando Deus, Ele te chama, te direciona, é porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Agora quando eu vou, agora quando eu apenas vou porque eu quero, quando estou fazendo, meu irmão, nada dá certo. Eu me lembro quando eu vim para essa cidade 12 anos atrás. Deus me direcionou, orei 6 anos. E no 7º ano Deus falou comigo: para de orar. E eu parei de orar no dia 31 de dezembro de 2008. Então eu comecei em janeiro de 2009 sem orar mais
para ministério algum. Mas quando foi em outubro de 2008, eu recebi o convite. Olha para você ver, recebi o convite. Deus falou, não precisa mais orar. Eu parei. Eu subi em cima da laje para orar todo dia de manhã, a Cida dormindo e eu orando em cima da laje. Eu ia para o monte sozinho orar, às vezes mais a Cida, eu orava. Aí Deus falou comigo, chega. Meu irmão, aqui, tudo que você colocar em oração, crendo, a Bíblia diz que você vai receber em nome do Senhor Jesus. Mas eu preciso orar e crer. Eu preciso orar e deixar Deus fazer. Por isso, amado, busque a Deus, coloque-se diante desse Deus. Tem problemas, tem situações, e agora tem mais ainda. Tem pessoas enfermas, tem pessoas passando fome, tem pessoas passando dificuldade, tem pessoas morrendo no Brasil de fome, pessoas suicidando, tirando a própria vida. Nós temos que buscar mais a Deus. Igreja Ágape, é hora de buscarmos mais a Deus, é hora de superar. Vamos superar. Pastor, nós já estamos superando, vamos superar mais. Vamos buscar Deus mais. Tem relacionamento, tem casamento. O inimigo está louco para poder destruir casamento, destruir famílias. Temos que interceder, orar, clamar a esse Deus. Vida espiritual de pessoas afundando, desanimando, desistindo. Já não tem mais o brilho de Cristo no rosto. Temos que superar. Temos que buscar esse Deus. Não podemos aceitar não. Tem pessoas doentes com esse vírus, mas tem também pessoas doentes com câncer, tem pessoas doentes com problema de coração, tem outras enfermidades também, tem pessoas com medo, depressiva, pessoas angustiadas, amarguradas. E qual é o papel da igreja? Orar, clamar a Deus. Por isso, aqui é o lugar do milagre. A sua casa é o lugar do milagre. Nós temos vivido o milagre de Deus nas nossas vidas. Nós temos vivido o milagre de Deus na nossa casa. Deus tem honrado nossa família. Deus tem honrado. Nossos filhos não têm ido para os lados para poder mexer com aquilo que desagrada a Deus. Isso é milagre de Deus. Nossas esposas, nossos esposos, Deus tem sustentado em nome de Jesus. Isso é milagre de Deus. Temos tido trabalho para ter o pão de cada dia na nossa casa. Isso é milagre de Deus. Qual o milagre que nós queremos? Maior do que ter a primazia de Deus na nossa vida. Milagre. Você é um milagre vivo de Deus ambulante. Quando você anda para o seu trabalho, volta, vai para casa, vem para a igreja. Quando você vai na casa de um colega, você é um milagre de Deus. É isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Quantos milagres, eu poderia começar citando da minha época quando eu cheguei aqui. Quantos milagres você já vivenciou na sua vida. Agora não significa que algo deu errado na minha vida, eu, pastor Josenildo, e você não vai viver um milagre. Você vai viver, porque tem coisas que não deu como eu queria, mas Deus está trabalhando na minha vida. Lógico que tem coisas que não deu certo. Não tem, mas vai dar. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar, pela misericórdia e pela graça dele. Presta atenção, tem pessoas precisando, e nós vamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O texto diz assim, Mateus 6,33: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. A sua vida financeira, você tem colocado ela em primeiro lugar diante de Deus? Coloque. Ah, pastor, minha vida financeira, eu não tenho. Coloque a sua vida financeira em primeiro lugar diante de Deus. Quando nós colocamos nossa vida financeira em primeiro lugar diante de Deus, a Bíblia diz que as outras coisas serão acrescentadas também. Não pode ser mamão em primeiro lugar na minha vida. Não. Eu não vou trocar uma festa, não vou trocar um carro, eu não vou trocar uma casa em primeiro lugar, sendo que eu devo. Não, Deus tem muito mais para me dar. Poucos dias atrás, a Cida perdeu a mãe dela e ela vai receber uma herança lá dos irmãos. E eu falei assim, você vai ver o que Deus vai fazer com isso aqui em primeiro lugar, que nós vamos colocar diante de Deus. Aí ela ganhou um pedaço de terra. Eu falei, isso aqui vai ser transformado, uma quantidade grande. Escreve para você ver.
Depois eu vou dar meu testemunho aqui, nosso testemunho. Meu não, nosso. Porque depois que a gente casa, nada é meu, tudo é nosso. Não é meu carro. De vez em quando eu falo meu carro, aí a Cida olha para mim, ela tem 50% do carro. A minha casa, quando ela fala minha casa, eu olho para ela, eu falo, eu tenho 50% disso aqui. É nosso, estamos juntos. É verdade, o que você pode dizer é meu marido, minha esposa, meus filhos. Aí é meu, cada um é meu, né? Vai dizer que é meu, não é verdade? É nosso. O reino de Deus não é meu, é nosso. A igreja Ágape não é minha, é nossa. Nós temos que trabalhar para o nosso Deus. Ele não disse para trabalhar para o meu Deus, vamos trabalhar para o nosso Deus. Ele não é apenas meu Deus exclusivo, Ele é o nosso Deus. Ele não quer apenas me abençoar, Ele quer nos abençoar. Ele não quer apenas que eu seja abençoado, Ele quer que o outro seja abençoado. Por isso que a gente ensina o outro, a gente ora pelo outro, a gente instrui o outro. Nós queremos que ele seja abençoado. Guarda no teu coração, tudo tem que ser de Deus em primeiro lugar. Não adianta, não adianta. Quando Deus ele se torna segundo na minha vida financeira, pode ter certeza que vai dar problema, né? E nós temos vivido isso, nós temos agradecido isso aqui, né? Nós temos experimentado isso aqui no período aqui. Os meninos estão aqui, nós temos experimentado aqui na igreja. Nada, porque você tem colocado Deus em primeiro lugar. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você tem colocado Deus em primeiro lugar. Sabe por que domingo você está aqui celebrando o Senhor? Porque você tem colocado Deus em primeiro lugar. Sabe por que você oferta, você dizima? Porque você tem colocado Deus em primeiro lugar. Sabe por que não tem faltado nada? Porque você tem colocado Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque a Deus. Coloque-se diante desse Deus. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Um dia nós entregamos nossa vida para Jesus. Um dia nós entregamos nossa vida para Jesus. Nós falamos, tu és o meu Deus, meu Senhor, meu protetor, meu guardador, meu libertador, meu ajudador. Se você quer nesse segundo semestre o que você teve no primeiro, faça o que você fez. Mas se você quer algo que nunca teve no segundo semestre de 2020, comece a fazer o que você nunca fez. A minha vida não muda, mas é porque você não tem colocado Ele em primeiro lugar. Você continua fazendo o mesmo. Queremos um segundo semestre diferente. Nós tivemos uma reunião com os pastores essa semana e eu falei assim, olha, eu creio no nome de Jesus, vai chegar em nome de Jesus. Inclusive nos pedidos de oração lá, tem lá, pedir a Deus para que Deus abra as portas para que essa vacina chegue logo no Brasil. E que não seja da China, seja de outro lugar, porque da China é complicado. Vamos pedir ao Senhor nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria te pedir você nessa noite, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não coloque seu casamento em primeiro lugar não, que vai dar errado. Não coloque seus filhos em primeiro lugar não, que vai dar errado. Não coloque sua casa, seu carro, seu namoro, seu relacionamento, seu trabalho. Não coloque em primeiro lugar não, que dá errado. Coloque Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. Ore a Deus nesse momento. Peça a Deus. O Senhor será o primeiro na minha vida. Eu já tenho colocado o Senhor como primeiro na minha vida, então continue colocando. Tu serás o primeiro, Pai, na minha vida. Tu serás o primeiro na minha alma, no meu coração. Eu não vou te deixar, Jesus. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Um dia eu me rendi aos pés de Jesus. Um dia você, eu, nós nos rendemos ao Senhor. Entregamos tudo a Ele. Deixa eu te falar, Ele vai cuidar. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Está cuidando de tudo. Deus está cuidando de nós. Igreja Ágape, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando das nossas famílias.
Deus está cuidando dos nossos filhos, Deus está cuidando dos nossos lares, Deus está cuidando da nossa vida financeira, meu irmão. Deixa Deus cuidar, entregue tudo a Ele. Entregue tudo a Deus. Entregar tudo não é você trazer aqui não, irmão, na igreja não. Fica pensando que a gente trabalha dessa maneira. Nós não trabalhamos assim. Entregar tudo, querido, é o teu coração, a tua alma, teu entendimento, toda a tua força. Peça a Deus nesse momento, ore. Eu queria que você orasse. Eu vou te dar 1 minuto para orar, para nós encerrarmos esse culto. Feche os seus olhos e abra a sua boca. Diga para Deus: Deus, eu coloco tudo. É momento de superar, Deus. Nós vamos superar, Pai. Meu Deus, esse segundo semestre será um segundo semestre de superação na vida desse homem, dessa mulher, deste jovem, desse ministério, dessa família, desse trabalho, nessa vida financeira, nessa casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Tua palavra diz que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. E todas as vezes que aqueles homens de Deus e aquelas mulheres de Deus colocavam o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas eram acrescentadas. Eu não sei quais são essas outras coisas. O texto diz: é o comer, beber e vestir. Mas o Senhor pode mais, é o teto, é o que andar. Meu Deus, é o Pai amado, o Senhor tem mais para cada um de nós. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que cada um dessa igreja, nesse segundo semestre, meu Pai amado, que entrar, se colocar diante de Ti, meu Deus, nesta superação, ele continuará vendo. Ele verá, se ele não viu ainda, se ele não experimentou, ele vai experimentar, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e que seja para a Tua glória. Levanta a tua mão direita aos céus, diga: eu recebo. Diga: eu recebo do Senhor na minha vida. Tudo na minha vida, na minha casa, na minha família, é do Senhor Jesus. O Senhor é o primeiro em tudo na minha vida. Diga: eu te quero, Jesus. Amém. Você vai superar. Se Ele é o primeiro, você vai superar. Você vai dar o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Amém? Se prepare para dar o seu testemunho, porque eu tenho certeza que você vai dar em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa? Parece que dia de quarta-feira o negócio está passando rápido de novo. Quando a gente começou a pandemia, estava demorando, lembra? Demorava. Olha como é que Deus é. Como a pandemia está indo embora, agora parece que está passando rápido. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te escolheu para vencer, para superar. Superação. Superação é super. Deus te escolheu para você superar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Vá em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.